Algumas vezes vocês já me ouviram falar aqui sobre vários temas, e sobre esse tema que eu vou abordar hoje. Mas sobre esse mesmo tema, eu fiz uma pesquisa, eu caminhei em uma direção, no sentido de buscar um significado a mais, porque toda pessoa que ministra a palavra, que tem o dom da palavra, que não mais lê, que não mais busca, que continua repetitivo, acaba se tornando cansativo na sua fala. Por isso que devemos, como disse o apóstolo Paulo, nos esmerar, nos esforçar, nos aperfeiçoar no dom que fomos chamados, principalmente na palavra. E vou falar hoje sobre algo que muita gente já ouviu falar, que é a preguiça. Mas não falarei da preguiça daquele que não gosta de fazer nada, daquele que gosta de ficar protelando, daquele que não tem coragem de fazer mais nada, daquele que a mulher diz, faz aquilo ali, já vou, estou indo, está tarde, depois eu vou, né, bem? De vez em quando nós homens fazemos, nós somos mestres em fazer isso, né? E alguns ficam bravos quando a mulher diz, é agora, né? Não, mas mesmo assim a gente ainda dá um jeitinho, ainda mais na nossa sociedade hoje. Preste atenção, nós somos especialistas, mestres do sofá, do sentar e nos emprestar, e nos tornar imprestáveis para qualquer coisa diante de um aparelho de televisão, que não fala, que não cheira, mas tem tudo que nós precisamos para nos acomodar e nos descansar em sofá esplêndido, até que a morte venha nos buscar e nós possamos subir aos céus sem nada fazer, porque os programas são muitos e os canais são aos milhares, e nós temos as TVs a cabo, e a preguiça deita-se, espreguiça, e para, e come, bebe, e dorme, e amanhece, e fica nessa, e não dá vontade de fazer nada. Ai, que saudade do sábado e do domingo da rede, do não fazer nada, e acordar de preferência que tem uma mesa com tudo e tal, mas a gente não tem coragem de fazer nada, e a gente fica com a preguiça, e a preguiça, essa é a preguiça que está aí. A preguiça é tão violenta que ela nos violenta, e nós nem sequer percebemos. Enterramos nossos dons e talentos e habilidades nas espreguiçadeiras da vida, e vamos rompendo de noite e de dia, sem nada fazer, ficando inertes, fechados, trancados, algemados na preguiça, sem nada fazer. Dói o corpo, dói os rins, dói a coluna, dói tudo, mas não importa, tem que ficar deitado, até porque para melhorar eu preciso me levantar, me movimentar, fazer alguma coisa, mas é melhor ficar com a dor, deitado, sentado e sossegado, porque nada preciso fazer. É assim que nós vivemos nessa sociedade, uma sociedade que se tornou especialista em fabricar algo para manter você o tempo inteiro inerte. Isso não é vida, isso é morte, tá? Mas poderia eu falar muito, até mesmo dessa forma poetizada, rimada, sobre a preguiça, mas prefiro falar de uma preguiça que esta é cruel, é uma ferrugem invisível que corrói a alma e dói os ossos e destrói o espírito, que é a preguiça. A preguiça do vazio. Permitam-me entrar um pouco no campo da filosofia também. É a preguiça do vazio, do vácuo. É a preguiça da inexistência. E ao mesmo tempo é a preguiça da dor e da depressão, que eu não sei que dor é essa, onde dói, por que dói, mas eu fico angustiado porque eu não sei o que é. É a dor da preguiça de um vazio de Deus na minha vida. E olha, alguns autores sagrados já ousaram até dizer que quando atacados nós somos
não escapa nem aqueles que já andaram com Deus, que já viram milagres tremendos, que já viram coisas tremendas e terríveis de Deus, e até já experienciaram, já foram instrumento, já falaram, pregaram e anunciaram, mas hoje não conseguem mais sequer falar em Deus. Isso destrói. É o mal deste século. É o mal deste século. Queridos irmãos, leio, pesquiso, pergunto, convivo com pessoas, com pastores, com líderes de igreja. As igrejas estão morrendo. Morrendo de quê, pastor? Morrendo de vazio, morrendo de depressão, sem uma vida de verdadeiro relacionamento com Deus. Essa é a preguiça que mata. Essa é a preguiça. Esse é o osso que mata. Na Idade Média, diziam que a preguiça era o demônio do meio-dia. E alguns escritores falando sobre isso, eles disseram por que o demônio do meio-dia? Porque dava aquela hora que a pessoa comia e ela ficava ensandecida e depois ela queria descansar e não tinha vontade de fazer mais nada. Mas é a preguiça de fazer algo para Deus, de caminhar com Deus. É a preguiça que nos leva a duvidar de Deus, a descrer de Deus, mesmo sendo Deus operador de milagre na nossa vida. É a preguiça de se lançar na correnteza das águas da fé, que exige ação da nossa vida, mas é uma ação positiva, diretiva, indicativa para Deus. Eu estou nessa correnteza porque Deus está comigo, Deus está me levando e eu quero ir nessa correnteza. Se lança nesta correnteza e deixa Deus te levar. Mas porque quando você está sendo levado, você está se exercitando e Deus está te exercitando, e você está sendo um instrumento de um aperfeiçoado pela vida que não é uma vida inerte, mas é uma vida na presença de Deus, diante de todas as dificuldades, de todos os problemas, diante de toda essa indústria do entretenimento. Você é um instrumento de Deus nessa sociedade, neste mundo, no seu lugar, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, você é um instrumento em ação para com Deus, não um instrumento de preguiça, de letargia, de indiferença, de frieza. Você não consegue nem mais perceber a grandeza e a beleza de Deus num dia maravilhoso. O preguiçoso sem Deus, de Deus, é terrível, é o mal que assola a humanidade, e ele vê só nele. O autor de Provérbios, de muitas lições que nós temos, aliás, tente ler Provérbios, são 31 capítulos. Alguém já disse que é um para cada dia da sua vida. Tantas advertências que tem sobre a língua, sobre a fofoca, sobre a mentira, sobre a prostituta, sobre o filho e o pai, sobre a obediência, sobre tantas coisas maravilhosas que Provérbios vai falar. Ele fala de maneira tremenda, poética, diz: vai ter uma formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante no estio, prepara o seu pão na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Vem, a preguiça mata o desejo. Aprender com a formiga. Temos pessoas aqui que são totalmente urbanas hoje. Eu tive o privilégio de viver nos dois mundos, rural e urbano.
e me inquietava. De tardezinha, depois de uma chuva, ver aquelas centenas, milhares de formiguinhas carregando uma folha, um pedaço de madeira, um grão de feijão, um grão de arroz. O que elas conseguiam? E aquele trigo, eu até brinco hoje com o meu plano formiga, é uma notinha atrás da outra, uma formiguinha atrás da outra, e entravam naquele formigueiro, mas aquilo era o que? Todas elas fazendo aquilo, porque elas precisavam de armazenar para quando chegar a necessidade, ela tem de onde pegar. Então, aprender com as formigas é algo tremendo. A Bíblia está ali falando. E eu quero dar continuidade. Retomo logo em seguida a Provérbios 6, eu li de 6 a 11. Nossa reflexão vai além do mais, vai falar de uma preguiça que é um pecado de omissão. A preguiça é uma atitude de vácuo, é a ausência de atitudes positivas e de fé. Meu Deus, converse com um preguiçoso sobre algo que você quer fazer. Olha, o melhor é você não conversar. Porque conforme for preguiçoso, até o seu ânimo, de forma vampiresca, ele vai assim, ó, suga. Por isso, tome muito cuidado. Quem convive demais com o preguiçoso é perigoso ficar na mesma cama que ele está. Mas esse preguiçoso, né? E ele sempre vai encontrar as suas desculpas para a sua vida. E principalmente sobre a preguiça, que já era um pecado chamado capital. Na ordem dos 7 pecados era o quarto, essa preguiça, que é abordada dessa maneira. A preguiça que era descrita nas primeiras relações dos pecados capitais como assídia. Grave esse nome, daqui a pouco eu vou explicar para você. E é aqui que nós vamos trazer algo novo nessa questão. Assídia, né? É uma condição de desânimo espiritual explícito de quem desistiu. Preste atenção. É uma condição de desânimo espiritual explícito de quem desistiu de buscar a Deus, ao bom e tudo que é espiritual. É esse o problema. Assídia é uma lassidão de espírito, de sentimento e também de corpo, um desânimo em relação ao valor das coisas concernentes a Deus. É a desistência de investigar e de compreender sobre as coisas que dizem a respeito do Espírito. Nessa questão, o apóstolo Paulo vai dizer para seu discípulo, filho da fé, Timóteo, que nos últimos dias os homens se tornariam, e aí ele traz uma série. Por quê? Porque estavam sofrendo dessa assídia, porque estavam nessa preguiça, num desânimo espiritual tão explícito que desistiram de buscar a Deus. Hoje você conversa com as pessoas, há um desânimo, há muito bam, muito barulho, mas quando você conversa mesmo com as pessoas, você percebe que elas desistiram de buscar a Deus, estão desanimadas, estão tão feridas, machucadas, porque até para encontrar a cura que você precisa é no relacionamento, é na vida com Deus e com a comunidade. Assídia, eu fui buscar um dicionário, depois eu falo isso com os irmãos, meu Deus. Bom, sinônimos: assídia, frouxidão, afrouxamento, atonia, bambeza, entorpecimento, estiolamento, lassidão, moleza, relaxamento, indolência, letargia, letargo, marasmo, ociosidade, passividade, preguiça, torpor, negligência, desatenção, moleza, preguiça, pecado. Tem muito mais que você vai vendo aí. Já falei a questão dos cristãos da Idade Média que usavam dizer que isso era um demônio de energia. É aquele tipo de tédio, de tristeza que assola a alma humana em plena luz do dia. Hoje usamos expressões como
falta de interesse pela vida, desesperança, paralisia de vontade, tédio, indiferença. Como psicanalista clínico, eu já cuidei de muitos cristãos e o estado que eles se encontram já de depressão, e alguns chegando à beira dos remédios, da parte de remédio, de tanta que essas pessoas foram entorpecidas sem essa vida com Deus, com essa tristeza que leva à depressão, que busca a morte, que não sabe por quê. Mas quando se fala em Deus, essas pessoas recuam. São pessoas que têm medo de tudo, inclusive medo até que algo bom lhes aconteça. Medo, por incrível que pareça. Nesse texto, o texto é longo, mas vocês podem ler, eu vou passar rapidinho comentando, que é Deuteronômio 1, de 19 a 36, que Deus tinha dado uma promessa. Olha o perigo quando você entra em uma preguiça espiritual. Olha o perigo. Por que nós morremos com essa preguiça? Porque deixamos de ver, experimentar e experienciar continuamente na nossa vida o poder e o manifestar de Deus. Quando Deus dá uma promessa na sua vida, Deus te deu uma promessa. Ele já falou com você no seu coração, o profeta falou com você, você crê nessa promessa, entenda uma coisa: você terá que conquistar essa promessa, você terá que chegar num lugar aonde você vai tomar posse da sua promessa, e uma vez que você tomou posse da sua promessa, você tem que agir de acordo com aquele que recebeu a promessa de Deus. Amém? Você agora é um abençoado que recebeu algo tremendo de Deus. Nesse caso aqui, falando sobre a questão que eles conquistariam. Rapidinho, então partimos de Horebe e encaminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que viste, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Casbaneia. Então eu vos disse: tem chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou essa terra diante de ti. Sobe, possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Isso me pareceu bem, de maneira que tomei entre vós 2 homens de cada tribo, um homem, e foram os que subiram a região montanhosa e espiando a terra, viram até o vale de Escol e tomaram o fruto da terra nas mãos e nos trouxeram e nos informaram, dizendo: é a terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Prestem atenção. Olha o porém, o todavia. Murmuraste nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos ficaram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus. Também vimos ali os filhos de Anaques, ou Anaquins, os famosos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis nem os temais. O Senhor vosso Deus que vai diante de vós, Ele pelejará por vós segundo tudo o que fez conosco diante dos nossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, Ele nos levou como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andaste, um homem andaste, até chegar a este lugar. E vai até o versículo final e termina: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar
de Jefoné, e que verá a terra que pisou, darei a ele e seus filhos, portanto, perseverou em seguir o Senhor. Deuteronômio 1, 19 a 16. Eu queria chamar a atenção para nós aqui. Geralmente a gente fala do desânimo nesse texto. De 12, 10 foram extremamente assombrados. Por que eles estavam andando com Deus, disciplinados por Deus, direcionados por Moisés, conforme Deus havia falado o tempo inteiro? Agora pense que, recentemente eu fui ao cinema assistir Êxodo. Quem foi aqui? Quem foi? Tem imagens que você vê os efeitos especiais, e aquilo ali só demonstra mais e mais o poder de Deus. Parando, está oscilando o som aí. Então, Deus nos tirou do Egito para nós morrermos aqui. Eu quero chamar a atenção, a trajetória é longa, mas é uma trajetória longa de poder e manifestação de Deus. De quem? De Deus. Água. Toda a subsistência humana foi dada. Roupa, alimento. E eles perseveraram no deserto ali. Nós não temos aqui nenhum de nós, a não ser que você já viajou para a Arábia, para algum país ali, sabe que é aquele deserto. Não temos noção. Quase 50 graus de dia e quase menos 50 à noite. E Deus nos preservou. Fora o tanto de milagre que Deus operou, como nós podemos ficar inquietos, indiferentes, quando Deus está para nos dar uma grande vitória. Nós nos esquecemos dos feitos de Deus. Não é viver do passado, mas é pronunciar os feitos de Deus na nossa vida, para que nós possamos aqui e agora sermos extremamente abençoados. Então, esses mesmos tiveram medo de uma grande bênção. Era bênção porque Deus tinha prometido, era tomar posse. Não se engane na sua vida, meu irmão, minha irmã. Você estudou, você batalhou, você até conseguiu passar no concurso, ou você arrumou aquele emprego que você queria. Cuidado, não sente, não sossegue, continue firme. Sei de casos de pessoas que, inclusive, pela acomodação, perderam concurso, e concurso que difícil de passar. Eu mesmo quase perdi um concurso, porque achei que tinha passado e estava tranquilo. Tinha que correr. Tem áreas burocráticas, tem uma série de instâncias, e que você não pode dar bobeira. Tem exames médicos. Meu genro, que passou na Polícia Rodoviária Federal, quase perde por causa de um exame que estava pequenininho escrito lá, e ele esqueceu. Teve que fazer as coisas, a correria. Já estava noivo, Débora de um lado correndo, a mãe do outro, para ele conseguir aquele exame, senão não tomaria posse, ele achando que estava tudo pronto. É você ralar, lutar o tempo inteiro e achar que já resolveu. Não, continue lutando, amém? Precisava de continuar. Eles apenas iam chegar naquele lugar e estavam ali duvidando de Deus. É o pior momento da nossa vida, quando nós nos esquecemos dos feitos de Deus. Isso é comunhão íntima e espiritual, meu irmão. Tem muita gente que vem para a igreja? Tem gente que vem para a igreja, tem gente que faz campanha, tem gente que faz isso, tem gente que faz aquilo, mas acha que a bênção vai chegar para ele assim de mão beijada. Baixa mais um pouquinho aqui, que minha voz, se não aumentar, vai aumentar mais ainda. Então o que acontece? Obrigado. É necessário vigilância e trabalho o tempo inteiro no Senhor, com o Senhor. É Deus que me deu, mas quem toma posse sou eu. Olha que coisa tremenda. E eles precisavam experimentar isso. Por que algumas pessoas experimentam? Por que algumas pessoas continuam jejuando? Por que algumas pessoas continuam orando? Por que algumas pessoas continuam de madrugada orando?
continua regando a vida dela, precisa disso. Então, sabemos que nossos recursos interiores são escassos e pouco eficazes para dar sentido à existência, porque sabemos por experiência própria que em nós não há bem algum, e como somos vulneráveis, por isso o tempo inteiro temos que confiar em Deus. Não confie na sua força, não confie na sua sabedoria, não confie nos carros, não confie no QI, confie em Deus Todo-Poderoso, que pode te abençoar, e que continua te abençoando, e que quer te abençoar, amém? E aí, meu irmão, minha irmã, pode encher os pulmões e bradar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, até você receber a sua vitória, com a sua vitória e depois da sua vitória. Meus irmãos, Deus quer nos abençoar. Se além disso rejeitamos a graça e o amor de Deus, como fez o povo de Israel ali no deserto, rejeitamos o próprio Deus como o bem supremo. O resultado é tristeza profunda e perda do gosto dela pela vida, que consome os que sofrem com a preguiça. Gente, eu fico pensando, comigo aqui por favor, o momento foi tão terrível, que alguns pegaram pedras e queriam matar Moisés. Tão terrível a fala daquelas pessoas que deixaram de crer no poder de Deus, que estavam com tanto medo que disseram que aqueles homens iam comê-los como gafanhotos, que destrói tudo. Eram gigantes e eles pequeninos, mas Deus os tinha feito chegar aqui. Amém? Amém. Cuidado com essa palavra, que ela é totalmente recheada de desânimo, de descrença. Eu entendo que hoje nós temos pessoas dizendo assim: a vida da igreja não vale mais a pena viver. Só no meu tempo de podia. Hoje ninguém quer mais nada com nada. Hoje não vale a pena. E todo mundo vai escorregando pro ralo. Eu não aguento mais. Eu não quero ir para a igreja. Está muito bem aqui. Estou vivendo do meu jeito. E vai se acomodando, vai pegando as migalhas que vão caindo na vida, vai deixando de ser aquela pessoa que fala de Deus, que tem ânimo de Deus. Ela consegue falar sobre futebol, filosofia, arte, religião, política, de todos os outros, mas não consegue falar de um Deus poderoso mais na sua vida. Vai se distanciando. Os feridos dentro da igreja que saem, que ficam mais feridos lá fora, que trazem uma palavra de um Deus que não é mais amoroso, de que não vale a pena viver na igreja, viver em família que busca Deus, deixaram de buscar a Deus, porque não conseguem mais vislumbrar o grande poder de Deus na vida delas. E vivem dizendo que Deus existe, mas as suas atitudes dizem que Deus não existe. A gravidade da assídia está extremamente na apatia diante da graça de Deus e na rejeição ao projeto de Deus para a vida. Era o projeto de Deus, promessa de Deus, que eles chegassem ali. Prometeu uma terra que emana leite e mel. Foi Deus que prometeu. Olha que eu chego até a dizer: Deus é injusto. Que Deus é esse que me trouxe aqui agora, que me tirou disso daqui, para este lugar? Creia no poder de Deus. Amém? Ao rejeitar o Senhor como sumo bem, a pessoa dominada pela assídia, esse medo espiritual que nega a Deus, é como alguém no 20º andar de um prédio em chamas, que tranca a porta do apartamento, impedindo os bombeiros de salvá-la. Joga as chaves pela janela, senta no sofá e fala lamentando, e fala se lamentando do calor e da fumaça que já ardeu. Não consegue fazer mais nada. Não é isso que nós estamos vendo? Critica a igreja, critica tudo, mas não consegue. A pessoa não consegue sair da sua casa, a pessoa não consegue orar, a pessoa não consegue planejar uma vida com Deus, a pessoa não consegue fazer um jejum, a pessoa não consegue fazer uma meditação, uma vida com Deus, a pessoa não tem uma regularidade mais com Deus.
e agir pelo poder da sua fé. Então, assídia é algo que destrói essa preguiça espiritual que está tomando conta. Hoje de manhã, falando sobre Paulo aos Tessalonicenses, na segunda carta, eu ainda falando sobre vários assuntos da própria carta, falando sobre o povo, sobre o homem mau, sobre a maldade, que cada vez mais se proliferava já naquela época. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. O que é o verbo jazer? Descansa morto. Sabe, está morto e não consegue reagir. Quantas pessoas estão vivas? Andam, comem, bebem, dormem, mas estão descansando mortas. Não tem atitude de vida, não tem atitude de Cristo, não tem atitude de renovação, de transformação, não tem renovo espiritual, não tem desejo disso, não desejam, não querem mais, estão acomodadas, estão esperando alguém chegar e sacudir e fazer alguma coisa, mas não vai, porque isso é de dentro para fora. É um espaço que você dá para Deus na sua vida. Como eu sei que Deus está agindo na sua vida? Pelas suas obras, pelas suas ações, pela sua palavra. Eu tenho Deus. É isso, irmão. Eu sou santão, domingão, domingueiro. Eu sou poderoso. Eu tenho muitos dons. Eu falo com Deus. Eu tenho profecias. Ô, irmão, não brinca comigo não. Mas anda totalmente diferente. Por que eu vi um rapaz desses aí, da bagaceira, descendo isso daqui, cantando um hino, salmo, profetizando e falando, daqui a pouco estava fazendo uma bagaceira ali. As pessoas estão mortas das ações de Deus. É ação de vida, é ação. Como é que eu vou combater essa letargia? É o que o Senhor disse: bem-aventurados, bem-aventurados simples, bem-aventurados que choram, os que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurados, esses que não param, mas que continuam no meio da dor, do sofrimento, da angústia, continuam com as obras da luz. Esses que são luz e sal da terra, no meio dessa escuridão, no meio desse inferno já aberto nas nossas ruas, de manhã, de dia, ao meio-dia, e que nós nem sequer mais percebemos esse inferno, esse mundo que jaz no maligno, nessa sabedoria do príncipe deste século, dessa mente, dessa filosofia destruidora, destrutiva, de matar, cegar e tirar o melhor que as pessoas têm para servir a Deus. Olha como eu vejo hoje crentes praguejadores, resmungões, amaldiçoadores, irados, perversos, deixaram de caminhar com Deus. Isso não há mais ação. Estão vivendo no vácuo, estão deixando o próprio príncipe deste século levá-los. A assídia, então, faz dois convites àqueles que se tornam diferentes à graça de Deus. O primeiro é um convite ao torpor e à pusilanimidade, e o outro é o ativismo e a inquietação. A pessoa fica inconversiva, falando que às vezes está com Deus, e está com Deus e não está com Deus. Outro é aquela pessoa que faz tudo, mas na verdade não está com Deus. É uma pessoa ativista. É diferente. É muito diferente. Precisamos de ações que agradem a Deus, mas o excesso de ativismo, se uma mente vazia, ela é a oficina de Satanás. Uma mente louca em muitas coisas é uma usina perversa na nossa mente que nos engana. É diferente. Você anda com uma absoluta convicção de que Deus está com você. Amém? Pode ser que eu esteja falando difícil, mas eu espero que o Espírito Santo traduza o que Ele quer falar nessa noite para você. Amém? Esse vazio que nós estamos sofrendo hoje, desses dois caminhos que nós estamos vivendo aí. Tem gente que pensa
E se ele não estiver fazendo, está com Deus. Outros que dizem que é melhor ficar numa boa, sem fazer nada, porque a salvação já está garantida e se esquece das obras da salvação. Precisamos das duas coisas também. Tem hora que você tem que ralar mesmo, e você precisa do seu dom, de aperfeiçoar o seu dom, mas tem hora que você precisa também de descanso, de pegar o seu barquinho. Tem hora que você tem que ter comunhão aqui na igreja, e tem hora que você tem que ter comunhão com a sua porta, no seu quarto fechado, ou lá no meio do mar, ou lá no monte, ou lá no morro, ou no planalto, ou onde for. Você precisa de uma sós com Deus. Eu e Deus, Deus e eu. Amém? Isso é comunhão, entender isso. E no meio da multidão, não se perder, mas manter a direção plena e completa em Deus. Preguiçoso, que está com essa assídia espiritual, que é o grande mal. Eu pretendo, depois desse tema aqui, eu pretendo desenvolvê-lo mais ainda para falar sobre isso. É muito rico. Eu não preciso de querer despejar tudo aqui hoje. É coisas tremendas que a gente pode ver e perceber como esse mal tem assolado a igreja do Senhor Jesus Cristo nesses dias. Somos especialistas, já trazemos na memória, somos pós-graduados, mestrados, doutorados, pós-doutorados nas nossas desculpas esfarrapadas sobre a nossa vida. Ei, minha vida com Deus é eu e Deus, é verdade? É verdade. Mas sua vida com Deus também é você, Deus e nós. Ela inclui isso também. É preciso saber viver dessa maneira. Saber viver que é na igreja onde nós somos ministrados, aperfeiçoados. Estou falando isso, não é jogando indireta, carapuça para ninguém. Estou falando isso que é um mal que tem assolado as nossas igrejas nesses últimos dias. Um desânimo. Mas as pessoas têm ânimos para todas as outras coisas. Todas as outras, mas para as coisas de Deus, cada vez mais está diminuindo. Pelos maus testemunhos, pela própria pessoa, pelo caminho que ela escolheu, mas precisamos de ouvir. Você não vai dormir hoje, eu quero que você esteja. Deus deu uma inquietação absurda, tremenda, uma coceira na sua vida, e você acorde para Deus, seja vivificado espiritualmente em nome de Jesus. Amém. Saia dessa preguiça em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E eu estou feliz porque Deus trouxe muita gente aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus de uma boca de um homem apaixonado por Deus, que já viu, vê e há de ver muitos milagres de Deus, e principalmente na sua vida. Porque cada um de vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem algo tremendo. Deus tem uma terra prometida, que é essa terra da salvação, para nós tomarmos posse da nossa vida e lutarmos o tempo inteiro, lutarmos enquanto é de dia, porque o príncipe deste século está aí, mas lutarmos com as armas do Senhor. E as armas do Senhor diz que nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra todo o principado e potestade, mas estamos até cegos para as coisas normais de Deus, reais. Como veremos as coisas espirituais de Deus? Porque o Espírito discerne e vai discernir o Espírito. Precisamos dessa vida, amém? Ei, jovens, acordem em nome de Jesus, fluam na presença de Deus, sejam renovados por Deus, amém? Famílias, homens e mulheres, lance fora toda a preguiça, toda a letargia, todo o comodismo, toda a frieza, e voltem para o fogo do Espírito Santo de Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus queimá-los como brasas vivas, e não ofereçam as suas vidas como sacrifício no altar de Deus. Resplandecei-vos diante de um Deus vivo, poderoso, que lhes dá promessa
viva de vida eterna e promessas aqui. Amém, igreja? Amém. Não espere pelo outro. Não espere. Olhe os exemplos que a Bíblia traz. São muitos. E eu vou continuar esse sermão, porque eu não cheguei nem na metade. Olhai o poder e o milagre de Deus na sua vida. Olhai para os vossos ministérios. Agora, eles, muito particular, muito individual, como um pai fala com o filho, unânime, bem aqui, para Deus, para que nós possamos nos unir e servir a Deus, num ambiente sagrado, onde cada um faz o seu melhor para Deus. É isso que nós queremos. Espero que Deus mude a nossa sorte, em nome de Jesus. E que nós possamos, olha aqui, abrir, arreganhar, esbugalhar os nossos olhos espirituais para as grandezas que Deus tem para fazer na nossa vida e nas vidas que Deus há de trazer para essa casa. Amém. Avivai-vos. Vamos ficar de pé. Ministério de Louvor, me ajude. Glória a Deus. Possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o valor, que não negam ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Pode
evangelizando, testemunhando. Podemos ver jovens assumindo responsabilidade, compromisso com a palavra do Senhor. Podemos ver mulheres compromissadas e comprometidas com a oração. Uma luta e uma batalha contra todo principado e potestade do mal, contra a família, contra seus cônjuges, contra seus filhos, em batalha de oração, buscando a Deus. Aqui no templo ou numa sala